O princípio da moralidade nada mais é do que isso aqui. Isso está elencado no artigo 5º? Está elencado no artigo 5º. Está lá. É princípio implícito ou explícito? Explícito, né? Porque está lá no artigo 37. E olhe que esses princípios, eles não apenas estão elencados no artigo 37 da Constituição, não. A lei de probidade administrativa fala disso aí. A lei do 9.784, se eu não estiver enganado, dos processos administrativos no âmbito federal, certo? Tem lá também, falando desses princípios, a lei 8666, lei de licitação, que a gente vai falar dela mais para frente. Vocês sabem por que é 8666, né? Que é o número da besta. Porque essa lei é o Satanás, né? Porque eu nunca vi uma lei miserenta. Então, também está falando sobre os princípios, né? O LIP. Não só isso, como outros. Certo? Mas está lá elencado. Então, para você, se cair na sua prova, é correto afirmar que, única e exclusivamente, a Constituição é que elenca os princípios constitucionais da legalidade, pessoalidade, moralidade e por aí vai. Certo ou errado? Hein? É correto afirmar que apenas a Constituição elenca os princípios constitucionais. Legalidade. Errado, porque existem outras regras, outras leis que também falam desses princípios. Beleza? Então, moralidade, pessoal, sem mais delongas, não precisa a gente estar, eita, mas tem a teoria tal que diz. Irmão, fuja disso. Como eu falei, fuja do blá, blá, blá. Para conhecimento, a critério de curiosidade, é massa você estudar muito. Mas qual é a finalidade aqui? É botar ponto 40 na cintura e o contra-cheque caindo na conta, sim ou não? Mais do que isso, para quê? Só dois disso, né? Mais do que isso, só dois disso. Melhor do que isso, né? Só PF, é lógico, né, pai? PF a gente vai tirar o curso junto. Lembrando que o concurso da Polícia Militar, o edital foi autorizado, né? Foi autorizado e tem previsão. Eu estou por fora. Estou por fora porque eu estou em outro estado, eu não estou muito... Para maio, né? Então, a gente tem mais ou menos aí, a gente está em março... É março, não? Abril. Repare como é que eu estou... Abril, maio sai. Normalmente, entre 45 a, sei lá, 90 dias vai ser publicado, vai ser realizado o concurso. Vamos supor que esse concurso seja no final de junho, julho, né? Vamos supor. O que é que acontece? Você tem pouco tempo para... Então, é por isso que eu digo a vocês. Você tem que pegar o que é... Pega a prova. É porque, infelizmente, eu fiquei de mandar o e-mail para o Jales, justamente porque eu peguei questões da prova passada. Para a gente discutir aqui. Só que terminei esquecendo. Saí nas pressas. Então, você tem que pegar a prova passada e dar uma estudada, tenta responder, certo? Ver a tua dificuldade em relação a isso aí, para tu começar a bater em cima, certo? Porque eu digo a você, se for o CESP de novo, meu amigo, a prova vai ser no mesmo nível. A prova foi de quem fez o ano passado? Foi ano passado, foi? Foi ano passado ou esse ano? Eita, esse ano não, ano passado, repare. Estou viajando mesmo no tempo. Ano passado, 2017. A prova foi difícil? Não. Boa. Se arrependeu de não ter estudado. A prova não foi difícil. Mas por que o ponto de corte foi alto? Por quê? Porque o nível da galera está aqui, ó. Meu amigo, eu quando estava tirando o curso da Polícia Civil, juro a você, para agente de Polícia Civil, aí a minha turma era a P1, porque meu nome é André, e começa a letra A, obviamente, primeira turma. A P1, a P2 era a P3, a turma. Tinha um cara, agente, o cara tinha passado para auditor fiscal. Boba. Sabe quanto é um salário do auditor fiscal, papai? Eu não vou nem dizer para a gente não morrer de vergonha. Meu amigo, o salário do auditor aí é 30 a 35 mil. Pau o cara tira por mês. Sem falar nas vantagens que ele vai ter. Certo? Auditor fiscal, o cara passou. E estava para ser nomeado. O cara passou nas cabeças. Foram 5 vagas, se eu não me engano, foi em Brasília que ele fez. 5 vagas, ele passou em terceiro colocado. O cara só está esperando ser nomeado para auditor fiscal para ganhar um dos maiores salários do país, né, um dos cargos mais altos que tem. Não em termos de
autoridade, mas de salário, né? Em termos de salário. O cara passou. Na minha turma, 2 caras, inclusive, era como é o nome dele, meu Deus, era o Alanderson. O cara passou para o TRF do tribunal. O cara passou em segundo colocado. Sabe quantos pontos esse cidadão fez na prova do CESP? 120 questões. 120. Uma errada, anula. Sabe quantos pontos líquidos esse cidadão fez? Só isso aqui, ó. 98 numa prova de Tribunal Regional Federal, meu amigo. É um nível. O cara tem um nível. O cara passou para juiz, pô. O cara passou para juiz. Não foi ele não, minto. Não foi o Alanson, não. Foi outro cara da outra turma. Tinha um cara que também, da P5, parece, passou para juiz, pô. O cara tirando o curso de agente, de polícia civil. O cara passou para juiz, papai. O cara estava na segunda ou na terceira fase do concurso de juiz. Dá para tu? Aí eu digo, fazendo o quê, meu amigo? Desempregado. Desempregado. Estudando que nem eu estava. Que nem eu estava. O cara estava tirando. Meu amigo, na turma de delegado, que é uma turma, que é um cargo um pouco mais alto e um nível de dificuldade maior, meu amigo, o que tinha de nego que tinha passado no Ministério Público, o que tinha de nego tinha passado para a magistratura, meu amigo, era um monte. Tinha uma menina lá, não, a menina não, cara. A menina estava terminando o doutorado, a menina. Da outra AP, era P12, parece. Ela estava terminando o doutorado. Tinha um cara lá que eu conheci. Eu disse, bicho, aí o que ele perguntou, né? Eu conversando com ele, ele disse, tu é formado em quê? Ele em física. O cara simplesmente tinha doutorado em física quântica. O cara respira fundo, não respira não? Eu disse, faça favor. Aí ele quer, faça PRF não, pelo amor de Deus. Faça não. O cara, como é que se diz? Doutorado em física quântica. Meu irmão, olha o nível da galera, pô. A Polícia Civil, a Polícia Militar também, pô. Porque a Polícia Militar, como é ainda nível médio, o nível, tem muita gente nível médio, mas muita, eu acredito que a maioria, é nível superior. Nível superior. Mas muita gente. Mas isso quer dizer alguma coisa, pessoal? Não. Não quer dizer que o cara que é nível superior é melhor, porque a galera do nível médio é foda, mano. É punk. Então, quando você chega no concurso público e você olha o cargo, não vou fazer não, cargo paia, vá na onda. O cargo pode até ser paia, mas as pessoas que estão fazendo, meu amigo, o nível está lá em cima. É por isso que eu digo a vocês, estão pensando que o CESP bota uma prova e depois vai botar uma mais ou menos, vai não. A próxima prova vai vir o Satanás cuspindo fogo. Estou dizendo a vocês. Professor, mas não foi, a prova foi fácil. Bom, que bom. É melhor você se iludir com aquilo que possa vir a acontecer do que você achar que ela vai ser fácil. É melhor você botar na sua cabeça que a prova vai ser difícil para você estudar mais. Meu amigo, ditado que eu sempre escutei e eu acredito que muitos de vocês já escutaram. Treino difícil, resultado fácil. Treino fácil, resultado difícil. Não adianta você estar estudando 2 horinhas, metade no WhatsApp ou no Instagram. Hoje é mania de todo mundo, até eu fico. Mas para estudar, negão, o cara tem que desligar, o cara tem que esquecer que existe gente. Você tem que virar aqueles homens da caverna. Tem que estudar, velho. Tem que estudar. Professor, quantas horas eu tenho que estudar? Aí depende, velho. Não existe regra. Porque se existisse regra, não faria sentido, né? Todo mundo ia pegar aquele ali e todo mundo ia passar, né? Vai de acordo com a tua disponibilidade e a tua capacidade. E a tua adaptação. Tem cara que estuda 10, 11, 20, 15 horas. Eu não acreditava nisso, não. Mas quando eu fiquei desempregado, eu passei a acreditar. Porque eu só tinha 2 coisas para fazer. Comer, dormir e estudar. Eu esqueci até de tomar banho. Quanto mais... Porque era só... Juro a você, eu me acordava às 6 horas da manhã, tomava meu café e tomo cacete. Meio-dia eu parava. Era de 6 da manhã a meio-dia, estudando. Depois eu dormia um pouquinho, 2 horas eu voltava. Era de 2 da tarde a 10 da noite. Todo dia, professor, todo dia. Todo dia era dia santo. Era dia santo, meu amigo. Tinha uma vez que eu olhava para o computador, olhava para o meu escadão e digo, eu vou quebrar essa porra agora. Vou tocar fogo nessa miséria. Porque dá vontade de desistir. Vai chegar tempos, vai chegar épocas que você vai desistir. Você vai chorar. Eu era metido ao machão, né? Eu ia chorar viadagem do caralho. Chorei pra caralho, mano. Várias vezes desesperado. Na mesa do computador chorava. De madrugada para meu pai e minha mãe não escutar. Chorava mesmo. Porra, o que é que eu vou fazer?
não conseguia fazer, não conseguia resolver a questão, não conseguia, e não via a luz do fim do túnel. Mas eu digo, meu irmão, eu estou no meio do barco, no meio do oceano. Se eu pular, eu morro. Se o barco afundar, eu morro também. O que é que eu vou fazer? Remar, negão. Ou você estuda, você só tem duas opções na sua vida. Quem é rico aqui, levanta o braço. Não vai levantar ninguém. Porque o que é que tu está fazendo aqui, miserável? Né? Ninguém vai ser... Quem é que está querendo passar nesse concurso, levanta o braço. Agora, sejam sinceros, quem é que está aqui querendo passar porque realmente hoje em dia o emprego está foda? Levanta o braço. Quer pelos dois, né? Quem é que tem sonho de ser polícia aqui? Levanta o braço. Aí todo mundo é Papa Mike, né? Todo mundo. Ainda bem. É Papa Foxtrot, né? Se Deus quiser. Eu ainda estou naquele meio termo ainda, né? Salário um pouquinho melhor, mas na mesma bosta. Eu acredito que, assim, em termos de polícia, a prática, a polícia militar é foda. Os caras são foda demais. Tiro o meu chapéu para os caras. Quer entender de polícia? Cola com os caras da PM que você vai saber o que é polícia. Né? Porque tem uns novinhos lá que chega todo cabelinho, né? Arrumadinho, de gel. Tem um cara lá que chega aqui com gel. Se fosse na militar, tomar um pau da peste. Mas como é civil, né? Mas enfim. Mas, galera, é pau. Concurso é pau. É por isso que vocês têm que detonar. Beleza? Sem mais fuleiragem. Pega aí o material novamente. Pega aí o material novamente. A gente falou da publicidade já? Não, né? Mas vamos para a moralidade aí. Eu dei a base, certo? Dei a base da moralidade e vamos para o módulo, porque como vocês vão estudar aí por esse módulo, beleza? Quem pode ler? Ninguém, né? Eu vou ler. Moralidade, tá aqui, ó. Página 3. Abrange os princípios da legalidade e boa-fé. Aquilo... Lealdade, né? Desculpa. Da lealdade e boa-fé. Veja o que é moralidade. Ela está baseada nos princípios da lealdade e boa-fé. Quando eu falei que é um termo jurídico indeterminado, o que é lealdade? O que é fidelidade? O que é fidelidade? O que é lealdade? Tá vendo que é um termo que para mim lealdade pode ser uma coisa, para você pode ser outra, né? Lealdade para mim é aquele parceiro que está na balada, né? Está na balada, leva um fora da garota, o que é que ele tem que fazer? Mangar na cara dele, não é não? Porque o amigo que é amigo tira onda, né? Se, né? Amigo que tira onda. Acaba tirando, né? Isso é lealdade? É, mas para outro cara, isso não, meu irmão. Né? Isso é pilantragem, né? Pois é, tá vendo? Entendeu? Lealdade é aquele cara, como diz um amigo meu, amigo que é amigo chega na voadora, né? Isso pode ser uma lealdade, mas eu estou dando uns exemplos básicos para a gente brincar aqui, né? Para tentar entender. Boa fé, o que é boa fé? O que é boa fé? Boa fé é boa fé. Boa fé é boa fé, não é? Veja que quando eu falo que moralidade é um termo jurídico determinado, não tem como você definir, mas tem como você ter ideia, que é baseado na boa-fé, na lealdade, na probidade, certo? Aí ele fala aqui, aquela lei que eu citei aqui, ó, Lei 9.784, parágrafo único, o que é que ele fala? Nos processos administrativos serão observados, entre outros critérios de atuação, segundo os padrões éticos de probidade, decoro, boa-fé. Tudo isso está dentro da moralidade. Isso é moralidade. Então, quando vier na sua questão. Aí, professor, como é que ele pode perguntar numa questão? Veja, outra coisa. Eu falei dos princípios. Agora, os princípios, vou botar aqui, certo? Os princípios. Beleza? Não há hierarquia entre eles. Então, os princípios estão no mesmo parâmetro. Vale dizer, não há hierarquia entre eles. Existe hierarquia entre os princípios constitucionais? Não existe. O que é um princípio? Todo mundo já sabe o que eu falei. Não existe hierarquia entre a legalidade, impessoalidade, entre a supremacia do interesse público. Alguns professores ou treinadores ainda consideram o princípio da supremacia do interesse público um pouco acima. É só por questões didáticas, mas não é. Certo? Todos eles estão no mesmo pé de igualdade. Beleza? Então, o que é que acontece? Se chegar na sua prova, se vier na sua prova, se você vir na sua prova, certo?
É correto afirmar, lógico que eu sempre boto isso uma questão simples, para você entender. É correto afirmar que entre os princípios constitucionais da legalidade e moralidade, a legalidade está acima da moralidade. E aí? Falso. Não existe hierarquia entre os princípios. Isso é como é que se diz? Uma dica que as bancas, às vezes, principalmente CESP, gostam de enrolar o aluno achando que bota uma história linda, aí joga dizendo que há hierarquia. O que é que vai fazer? Se houver conflito entre esses princípios, a solução desse conflito será dada no caso concreto. Isto é, o aplicador do direito vai analisar, o interpretador da norma vai analisar qual princípio mais foi, digamos, desrespeitado em uma situação real. Ele vai olhar, não, isso aqui foi mais legalidade, isso aqui foi mais moralidade, ou eficiência, tanto faz. Um exemplo, por exemplo, um determinado prefeito da cidade nomeou, né, para um cargo administrativo, um parente seu, certo? Nesta situação, é correto afirmar que ele desrespeitou o princípio da eficiência, legalidade, moralidade, impessoalidade. E aí? E? Moralidade? Foi imoral? Foi moral? Foi imoral? Foi. Foi legal? Foi legal? Cargo administrativo? Se fosse cargo político? Cargo administrativo? Foi legal. O cara consegue enxergar aquilo ali, como sendo moralidade, às vezes impessoalidade, mas aquilo ali foi ilegal, pô. Ele nomeou alguém que ele não podia, porque a lei proíbe que ele faça isso. Tem uma súmula dizendo que é proibido a nomeação dos cargos. Se ele está desrespeitando, ele está desrespeitando o princípio da legalidade. Dá para você enxergar mais moralidade que legalidade, concorda comigo? Porque, foi imoral o ato, não foi legal, pô. Aí veja que no caso concreto, um princípio, não é que se sobrepõe, é que ele aparece mais do que o outro. Ele fica mais claro o desrespeito a ele. Tranquilo? Então é assim que as bancas colocam. Beleza? Outro princípio, pega aí como é que se diz? O módulo, né, a página que vocês têm aí, e a gente vem para publicidade, certo? A publicidade. Certo? O que é que diz a norma? Princípio, certo? Publicação em órgão oficial. Todo e qualquer ato, né? Todo e qualquer ato, lógico que eu falo assim, numa regra geral. Ele deve ser publicado em órgão oficial. Aí ele fala, como requisito de eficácia dos atos administrativos gerais que devam produzir efeitos externos, ou de intimação como requisitos de eficácia dos atos. Certo? Devem ser objeto de intimação os atos de processo que resultem para o interessado imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza de seu interesse. O que ele quer dizer? Que quando há um ato, por exemplo, um ato de... Você passou num concurso público, certo? Você passou num concurso público. Então, o seu nome saiu lá na lista dos aprovados. Esse ato que saiu na lista dos aprovados, não está publicado. Ele publicou em um edital, certo? Ele publicou o edital. Aquilo ali é ou não é publicidade? Quando você passou, o seu nome tem que estar lá no diário, tá ou não está? Isso é dar publicidade ao ato. O ato de dizer, você passou, então está lá o seu nome. Está lá no diário oficial. Então tem que ser publicado. Como requisito também de validade, certo? O que não pode é você chegar lá, o fulano passou, cadê o nome dele aqui? Que não está. Aí ele foi lá e assumiu o cargo. Isso existe? Se não está lá o nome dele publicado, meu amigo, alguma coisa houve. Né? Não sei se por um erro ou porque ele não passou de fato, mas obrigatoriamente o nome dele tem que estar lá publicado. Beleza? Isso é um exemplo básico, simples, da gente começar a enxergar o ato da publicidade, o princípio da publicidade. Beleza? Aí ele vem aqui, ó, transparência. Transparência. O que é transparência? O ato administrativo, ele deve ser transparente. Deve ser publicado, obviamente, e ser de conhecimento de todos. Né? Aí ele fala,
visa facilitar o controle da administração pelos administrados. Isso é uma forma de você exercer o controle da administração. Né? O controle. Porque a administração ela não pode estar realizando atos, certo? Em tese, em regra, lógico que isso não é um todo verdade, que sempre tem as suas exceções. Ela não pode estar realizando atos que o administrado não saiba. Por exemplo, a administração pública fez uma compra de uma frota de veículos, né? Ela tem que publicar, né, o quanto ela gastou. Por exemplo, quando ela reforma uma praça, quando ela constrói uma via, toda vez que você passa numa obra, né, realizada pela administração pública, você não vê aquele quadro lá, né? O quanto gastou, o quanto foi investido, né? Tudo isso. Então, aquilo ali é um ato de publicidade. O que não pode é esse ato ser, como é que se diz, ser coberto, ser escondido, melhor dizendo, do administrado. Então, ele tem. Ô, professor, e qualquer situação ela deve publicar? Não em qualquer situação, certo? Não, porque toda regra existe a sua exceção. Quando ele chega aqui e diz, todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse. Isso a informação propriamente dita, é uma forma de administração dizer, ó, estou publicando o meu ato. Beleza? Aí ele fala que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Obviamente que quando tiver um ato que esteja relacionado à segurança da sociedade, né, esse ato é um ato de caráter, digamos, sigiloso, que nem todo mundo tem acesso a ele, certo? Porque está relacionado à segurança. Beleza? A segurança da sociedade. Então, publicidade, pessoal, nada mais é a transparência do ato da administração pública. Quando ela realiza um ato, né, você, administrado, tem o direito de saber. Mas existe regra, existe exceção à regra? Existe. Né? Outro exemplo, você, quando realiza o concurso público, como o primeiro exemplo que eu dei, quando a administração pública, vou realizar um concurso público, que eu até falei aqui na sala, acabei de informar aqui para algumas pessoas que estavam, que foi autorizado o concurso da Polícia Civil do Estado de Alagoas. Boa, Vivi. Quem é que tem nível superior? Todo mundo aqui, né? Quase todo mundo, né? Então, o que é que acontece? Aquela informação, aquele informativo de autorização é uma forma de publicação do ato. Então, significa dizer que a cúpula lá da administrativa, que organiza os concursos públicos, né, juntamente com a Secretaria de Gestão e Orçamento, se reuniu lá e decidiu autorizar. Não, está autorizado. Tem condições de fazer? Tem. Então, tem que publicar esse ato. Então, eles realizaram lá a reunião, disseram que poderiam realizar o concurso e publicou esse ato. Então, isso ficou de conhecimento de todos. Então, é por isso que quando ela vai e realiza e publica o edital, também é uma forma de... o próprio nome já diz. Quando ela publica o edital, ela está dando publicidade ao seu ato. Tem alguma coisa de difícil, pessoal? Meu irmão, não tenho que você, como é que se diz, se enrolar nisso aí. Aí eu pergunto, o princípio da publicidade é princípio implícito ou explícito? Explícito. De acordo com o artigo 37, está lá elencado. E agora eu pergunto para a gente relembrar o que eu disse logo no início da aula. Quais são as pessoas, né? E qual é o âmbito da administração que é necessário não, obrigatório respeitar os princípios constitucionais? Quem são? União, estados, municípios. De administração direta e indireta. Em qualquer dos três, administração pública, o poder executivo propriamente dito, qual é a atividade típica dela? Administrar. Administrar. Isso significa dizer que só quem realiza atos administrativos é só o poder executivo? Não. Os três poderes, certo? Os três poderes. Vamos botar aqui. O poder legislativo,
e judiciário realizam função atípica. Administrativa. Aí você pergunta, professor, por que função atípica? Porque qual é a função precípua do poder legislativo? Leis, o próprio nome já diz, criar as leis, as regras, legislar. Qual é o do judiciário? Julgar. Isso são as funções precípuas, certo? Principais. Qual é a função atípica? Que não é de característica dela, mas ela também realiza função administrativa. Professor, me dê um exemplo. Quando o Poder Legislativo, ele abre um concurso interno, por exemplo, ela está realizando uma atividade administrativa. Quando ela faz uma remoção de algum dos seus servidores, tira, sei lá, de um setor e coloca de outro, isso é uma atividade administrativa, certo? Quando ela contrata alguma empresa para realizar algum serviço do órgão, aquilo ali é uma atividade administrativa. Isso é a atividade principal? Não é. É a atividade atípica. A mesma coisa o judiciário. O judiciário tem concurso, obviamente, né? Quando ele realiza os concursos públicos, mesma coisa, mesmo exemplo que eu dei, se aplica ao Poder Judiciário. Então, são funções atípicas. Se na tua questão, na tua prova vier dizendo que a função administrativa é única e exclusivamente do Poder Executivo, você vai dizer o quê? É falso. Porque o Poder Legislativo e o Poder Judiciário também realizam. Beleza? Então, pessoal, não há por que você pegar uma parte dessa de princípios, né, e de regime jurídico-administrativo e se enrolar nisso aí. Né? Porque eu falei, voltando, eu gosto sempre de voltar para a gente massificar e bater sempre em cima. Logo no início da aula, eu falei que o direito é dividido em dois ramos. Sim ou não? Sim. O ramo público e o ramo privado. Isso por questões didáticas, certo? Lógico que o direito ele é uma matéria, uma disciplina única, digamos, certo? Mas por questões didáticas é bom separar. O direito administrativo, ele se encontra no ramo público ou no ramo privado? Público. Beleza. Certo. Dentro desse ramo público, o que prevalece é o interesse público. Isso quer dizer que o direito administrativo só vai lidar com questões de direito público? Não. Pode realizar também coisas que precisam do direito privado, sim ou não? Exemplo, quando a administração realiza algum contrato, né? E que tem cláusulas que é regidas pelo direito privado, certo? Ainda que subsidiariamente, ou existem situações que possa ser regida predominantemente, mas nunca exclusivamente. Se o Estado estiver participando de alguma situação em que esteja o particular Estado do lado e particular do outro, jamais o direito administrativo, ou melhor, o direito privado vai reger aquela situação exclusivamente. Não tem como, certo? Mas pode ser predominantemente, beleza? Primeiro ponto. O administrativo também tem o seu regime, que é chamado, no âmbito da administração pública, regime jurídico administrativo, certo? É de direito público ou de direito privado? O regime jurídico público. Esse regime jurídico de direito público né, uma regra que é aplicada para reger as situações administrativas. Certo? Simples assim, básico. Isso se aplica no âmbito privado? Regime jurídico de direito público tem como ser aplicado no âmbito privado? Obviamente não, que no âmbito privado tem o seu regime. Agora, se ligue, cuidado. Quando se falar administração pública, certo? Quando fala-se, né? Quando se fala em administração pública, certo? Essa administração, ela é dividida na administração direta, certo? E indireta. Beleza? Professor, qual é a diferença disso aí? Qual é a diferença? Pessoal, o que é você realizar algo diretamente?
o que é realizar algo diretamente? O que é administrar algo diretamente? Quem é que se encontra aqui na administração direta? Né? O próprio ente administrativo, ou seja, a União, certo? União, o Estado, certo? O DF, o município, beleza? Tranquilo até aqui? A administração indireta, ela é dividida em... Quais são as pessoas que compõem a administração direta? Quem lembra? Certo? São fundações públicas, sim ou não? Autarquias, certo? Quem mais? Sociedade de economia mista, eu vou botar 100, viu? 100 com S. Sociedade de economia mista e empresas públicas. Até aí tudo bem? Empresas públicas. Agora se liga, certo? A administração direta é dada pela União, Estado, Distritos Federais e seus órgãos, beleza? E os seus órgãos. A administração indireta, eu vou falar isso mais lá na frente, né, no decorrer das aulas. A administração direta é composta pela fundação pública, autarquias, sociedade de economia mistas e empresa pública. Agora, olha o detalhe. Olhe o detalhe. As fundações públicas e as autarquias que fazem parte da administração indireta são regidas, certo? Possuem personalidade jurídica, certo? Aqui, ó. Aqui, certo? E são regidas pelo direito público. Beleza? Aí você diz, então as outras também são. Sim ou não? Não, essas são regidas pelo direito privado. Aí você, professor, como é que uma coisa que está dentro da administração indireta, que a administração indireta faz parte da administração pública, e que é pública e é regida pela situação privada? Tem lógica? Tem não. Aí o pulo do gato está aqui, papai. Se ligue. Preste atenção. Por que é que, você vai entender agora, por que é que isso aqui é de competência, digamos, privada, de competência do direito privado? Melhor dizer. Por quê? Porque, segundo como é que se diz, Constituição, se eu não me engano, artigo 142, não sei, não lembro de qual. Mas o que é que acontece? Quando sociedade de economia mista e empresa pública forem exploradoras de atividade econômica, seja de produção, comercialização ou de serviços, se e somente se for de caráter econômico, jamais poderá haver uma desigualdade nas relações jurídicas. Professor, não entendi não. Imagine você, uma empresa pública, um exemplo de empresa pública, Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal é empresa pública, sim ou não? É como se fosse o braço da administração pública, mas só que de forma indireta. Concorda comigo? Por que é que não pode ser regida pelo direito público? Porque não pode haver desigualdade, porque existe que a empresa pública, Caixa Econômica Federal, propriamente dita, ela é exploradora de atividade econômica. Nessa situação, não pode haver uma relação de desigualdade na relação jurídica. Por quê? Porque não seria justo. Imagine você vai abrir uma conta na Caixa Econômica. Isso é de interesse público ou de interesse privado? Privado. Então, para que vai ser regida pelo direito público? Entendeu agora por que é regida pelo direito público? Porque não é de interesse público e não pode haver desigualdade nas relações. Já pensou, você vai abrir uma conta na Caixa Econômica e a Caixa Econômica chega para você e diz, a cada R$100, a cada R$1.000 do seu salário, R$100 vai ficar para o banco. Aí você, isso não é uma desigualdade. Olha que eu estou dando um exemplo chulo para você enxergar. Não é que esse exemplo, existe esse exemplo. Eu estou dando um exemplo bem chulo mesmo para você enxergar. Aí não haveria uma desigualdade? Será que como é que se diz? O poder da Caixa Econômica ela vai se sobrepor à pessoa privada? Não vai, pô. A relação jurídica tem que ser igual. Não pode haver uma relação vertical. Tem que ser uma relação horizontal. É por isso que aqui é regida pelo direito público. Ou melhor, pelo direito privado. Certo? Porque Caixa Econômica e Sociedade de Economia Mista,
exploradora. E anote aí no caderno. Quando for empresa pública e sociedade de economia mista, coloquem aí. Quando for empresa pública ou sociedade de economia mista, e destaque, exploradoras de atividade econômica. Exploradoras de atividade econômica. Aí você grifa. Se não tiver um marca-texto, fura o dedo, passa o sangue. É faca na caveira, minha amiga. Certo? Quando uma empresa pública e a sociedade de economia mista forem exploradoras de atividade econômica, certo? Neste caso, deverá haver uma igualdade nas relações jurídicas. Portanto, será regida pelo direito privado. Tranquilo? Não? Vou repetir. Quando uma empresa pública ou sociedade de economia mista, melhor anotar, né? Porque tira xerox do quadro fica mais fácil, né? Aí o cara disse, como é que tira xerox? Xerox pode só tirar uma foto, né? Quando? Meu irmão, o CESP adora botar questões de dizer que empresa pública e sociedade de economia mista é regida pelo direito privado. Ou melhor, pelo direito público. Aí o cara, eita, é da administração indireta, então é verdade. Aí não é, pô. Adora botar questões assim. Certo? Tranquilo aí? Então vamos lá. Administração. Não. Empresa pública. Certo? Quando for empresa pública ou sociedade de economia mista, exploradoras de atividade econômica, aí você ainda bota de natureza, ou melhor, vírgula, seja de natureza comercial, não, peraí. Vírgula, de atividade econômica comercial Vixe Maria, errou só um nome e arrancou a folha, foi? Comercial ou de serviços será regido pelo direito privado. Terá as mesmas prerrogativas das empresas privadas, certo? Até nos quesitos, né? Até nas questões trabalhistas, né? Tributárias, beleza? Ficou fácil, né? Só esperou escrever, só para tirar xerox, né? Beleza? Aonde que você pode encontrar isso aí? Qualquer teoria de direito administrativo que você chega lá, bota lá, joga na internet. Falar sobre empresa pública, sociedade e economia mista, você vai ter essa informação. Beleza? Que horas são? Já? Já deu 10, foi? Rapaz, essa hora tá voando, viu? Então a gente vai finalizar aqui, certo? Pessoal, agradeço aí. Se alguém não gostou, pode chegar ali pro Jale e falar mal de mim pro Jale, mas não venha falar para mim não, senão eu não vou gostar não. Não, tô brincando. Se não gostou, pode dizer, professor, não entendi ou não gostei, dá uma melhorada aí que a gente desenrola, beleza? Essa daqui dormiu mais do que
Tu desce 2 pescadas aí que eu vi.